Olá, sejam bem-vindos. Eu sou Letícia Taveira e estou aqui mais uma vez apresentando o podcast Mulherão, que tem o apoio desse espaço incrível que é a Criare Imóveis Planejados, o apoio da Você de Bolsa que sempre me veste e o Cutelo 556. E tô aqui hoje com uma pessoa muito especial que, ó, eu fiquei chocada com o currículo dessa mulher, mas a gente vai falar mais do que o currículo dela. A gente vai entrar em outros caminhos e eu quero muito que você esteja aqui comigo para conhecer. Carolina Ruiz, seja muito bem-vinda, treinadora comportamental, como slogan só, né? Porque é muito mais do que isso. Seja bem-vinda, Carolina, e quero que você se sinta em casa aqui e que você possa se abrir pra gente como talvez você nunca tenha se aberto antes. Que bom, obrigada. Boa noite, obrigada pela apresentação. É sempre uma boa oportunidade a gente poder levar conhecimento e levar quem a gente é, aonde a gente vai, porque o que a gente sabe fica. O que a gente é um legado eterno, né? Então que a gente seja sempre uma presença marcante, uma presença gostosa, que as pessoas gostem de dividir o tempo com a gente, que eu acho que a inteligência emocional ela passa por essa inteligência relacional da gente se fazer gostoso, vamos dizer assim, né? Muito bom, exatamente. Bom, o podcast Mulherão, ele tem um propósito um pouco diferente dos podcasts normais, que na maioria das vezes são muito vendedores ou muito comunicação, mas aqui a gente traz mais a conexão. Ótimo. Perfeito. Que é uma Disso que eu coisa gosto. que a gente gosta, né? Que eu vi já que você gosta disso. Então, quando o Emerson, né, para variar, o Emerson manda alguém que eu não conheço ainda. Você Ótimo. já sabe, quem já está acompanhando aí os últimos episódios, o Emerson manda alguém que eu não conheço ainda, que eu nunca ouvi falar, justamente para chegar aqui e deixar a inspiração e a conexão acontecer. Claro que eu dou uma olhada de vez em quando naquele currículo, né, em alguma coisinha, mas a ideia é que eu literalmente não sei nada de você. E assim como talvez muita gente que está assistindo a gente também não sabe nada de você. Ou algumas pessoas não sabem nada de mim também. Então a gente vai aqui trocar um bate-papo mesmo, que você se Maravilhoso. sinta à vontade para isso. Maravilhoso, já estou. Então, maravilhoso. Carol, ou Carolina, quero começar com uma pergunta-chave aqui do nosso podcast, que é: quem são os mulherões que mais te inspiraram nessa vida? Ai, que ótima pergunta. Nossa, eu teria uma lista gigantesca de mulheres, porque eu sou muito. Eu entendo que não dá para se inspirar numa mulher só, principalmente uma mulher como eu, que é multifacetada, que tem uma série de atividades não só profissionais, mas na vida pessoal também. Então, se eu me inspirasse numa mulher só, eu estaria me limitando demais. E também acredito que quando a gente se inspira numa mulher só, a gente também faz algumas cópias dos erros dessa mulher. Então, quando a gente dissemina, aumenta mais esse leque, sai da família, vai para o trabalho, vai para o circuito de conexões e de viagens, de coisas que a gente faz, a gente consegue ter noção melhor. Então, mulheres públicas e mulheres privadas. A primeira mulher que me inspira, principalmente em quem eu sou, na parte da inteligência relacional, na parte da lida com o ser humano, na sua plenitude, na sua intimidade e nas suas dificuldades, é a minha mãe. A minha mãe é uma mulher extremamente inspiradora do ponto de vista da inteligência relacional. E então, assim, a minha inspiração base de estudar isso, trabalhar com isso, é minha mãe. Tenho inspirações como apresentadora na Ofra, que eu acho que é uma mulher inteligentíssima, disruptiva, negra, uma sumidade na parte de conexão, é uma mulher de velocidade, uma mulher que não aceita desaforo. E quando eu falo não aceita desaforo, eu quero dizer assim, não é desaforo das pessoas, é desaforo da vida, né? Eu não aceito caber num espaço menor do que o espaço que eu quero ocupar, que eu mereço ocupar, uma mulher que tem um senso de merecimento muito grande. Então, me inspiro em mulheres assim. E tem outras mulheres que me inspiram que são muito diferentes dessas mulheres. E que até, assim,
todas vão ter as suas qualidades e defeitos, mas algumas me inspiram em algumas coisas específicas. Por exemplo, mulheres que não são dessa área de atuação, mas como pessoas. A atriz Luana Piovani me inspira demais, porque é uma mulher que tem coragem de dizer, que tem coragem de ser, mesmo a contragosto de muitos do que ela é, mas ela tem coragem de ser o que ela é. Então eu acho muito importante mulheres que venham a ser, olha, eu sou isso, eu sou assim, eu falo dessa forma, não sei muitas coisas ou sei muitas coisas, mas essa é quem eu sou, me apresento e tenho coragem de me apresentar. Então, eu acho muito. A gente trabalhar em identidade, mulheres que trabalham a identidade muito forte. Tem mulheres no Brasil, outras tantas que me inspiram, professoras que eu tive me inspiraram muito. Sou professora, né? Então, assim, eu acho que as minhas professoras são mulheres que eu sempre prestei muita atenção em como as pessoas tratavam essas pessoas. Então, quem me inspira, eu presto atenção em como as pessoas tratam, né? Porque acho que a devolutiva das pessoas também é muito importante. Então, quando eu falo da minha mãe, quando eu falo da Ofra, quando eu falo dessas mulheres grandes, eu tô dizendo assim, eu presto atenção em quem elas são, mas eu também tô prestando atenção na contrapartida. Elas são respeitadas? Elas são pessoas que conseguem chegar num resultado, não só ser, mas serem respeitadas por quem as conhecem, por quem de repente não conhece, mas ouviu dizer. É por aí. Eu acho muito interessante isso que você fala, porque eu costumo falar, né, para os meus alunos, para os meus clientes, para cuidar com a mensagem e não necessariamente o mensageiro. Quando você dá o exemplo da Luana Piovani, principalmente, me chama muita atenção, porque ela é uma pessoa que é extremamente criticada por N Extremamente. linhas e N pessoas, né? E eu acho muito incrível quando a gente consegue ter esse discernimento. Eu admiro isto nesta pessoa, né? O que essa pessoa está me falando, independente de eu concordar com o que essa pessoa está me falando. Hoje eu vejo as pessoas estão num extremo muito grande em tudo na vida, né? Num medo muito grande. E elas estão se conectando muito. Ah, não. A Carolina fez uma coisa que ela falou um palavrão ali na esquina e eu não gostei, então eu nunca mais vou ouvir nada do que a Carolina falou porque ela falou um palavrão ali. Então, óbvio que, né, guardadas as devidas proporções, estou dando um exemplo Ótimo básico, exemplo. mas é uma coisa que eu costumo falar muito para os meus clientes, alunos. Eu falei assim, cuidado, porque a gente tem essa tendência ao cancelamento, né? Que vem lá das É bruxas, ancestral. que vem lá da nossa ancestralidade, das mulheres que morreram na fogueira, e a gente parece que continua queimando mulheres na fogueira, não só mulheres, mas mais mulheres Que ainda em maravilhoso você geral. ter falado disso, porque eu gosto de trazer a Lona Piovani porque eu gosto. Primeiro, tem uma coisa que eu gosto muito como treinadora que é chocar. Eu acho que o que choca a nossa emoção nos leva para outro lugar. E quando eu não falo para você o óbvio, a minha mãe seria óbvio, a Ofra seria óbvio, mas colocar a Luana Piovani nesse meio, talvez para algumas pessoas não seja tão óbvio assim, até porque são coisas tão diferentes, né, no meu ponto de vista de leigo aqui, que não conheço essas pessoas direito e tal. Mas nós não somos o que nós fazemos. Nós somos quem somos. Nós não somos o que nós fazemos, porque se nós fôssemos o que nós fazemos, todos nós estaríamos fadados a sermos cancelados e a sermos julgados mal. Por quê? Porque não só erramos, como erramos muito e sempre, e continuaremos errando. Então, se nós formos as nossas atitudes, nós não seremos ninguém. Nós seremos coisas, né? Então, quando eu pego uma mulher disruptiva, que é extremamente criticada, e eu, como treinadora comportamental, digo que me inspiro nela, eu faço as pessoas reavaliarem os seus conceitos, porque eu me inspiro nela nisso. Eu não me inspiro naquilo. Eu remediaria e mudaria aquilo outro. Então, assim, o ponto central para mim de inspiração é pensar o que que você faz melhor do que eu, ou que eu gostaria de aprender a fazer, ou que eu digo, te admiro por isso, e que eu gostaria de implementar na minha vida. Porque a gente tem que entender, Lê, que existe uma coisa chamada modelagem. A modelagem é algo que também ancestral foi visto e sempre muito mal visto como uma cópia. Mas a modelagem não é uma cópia, a modelagem é uma inspiração.
Se eu faço alguma coisa muito bem, que traz um bem para a sociedade, que traz um bem para minha família, que traz um bem para os ambientes onde eu frequento, significa que isso deve ser copiado. Porque se a sociedade inteira aprender a copiar isso, nós vamos para frente. Só que o que a gente quer? Na busca da autenticidade, a gente deixa de modelar porque a gente acha que modelar é perder a autenticidade. Só que modelar não é perder a autenticidade, porque você imprime a sua personalidade numa nova versão dessa modelagem. É nisso que eu falo quando eu falo de inspiração. Sim, e as pessoas confundem a inspiração com a inveja, começa a ir para um caminho muito obscuro nesse sentido, porque as pessoas acabam confundindo, né? Ah, tá me olhando muito, o que que é? E eu vejo isso em várias coisas também, vivo muito dessa forma desde sempre. Eu sempre falei para as pessoas, né? Um exemplo muito nítido, eu danço forró, principalmente aprendi no forró. E eu estava até conversando ontem com uma pessoa. Falei assim, eu aprendi porque eu ia no forró com algumas pessoas conhecidas e eu falava sempre, qual é a mulher que dança melhor? E todo o tempo que eu estava parada, eu estava olhando essa mulher que dança melhor. E falava com ela, normalmente, obviamente, para não ficar também, né, a estranha. Mas eu ficava olhando essa pessoa dançando e olhando o que que ela está fazendo que eu não estou conseguindo, o que que ela está fazendo que eu posso imitar, o que que eu posso adaptar à minha forma de fazer. E esse pensamento ficava. E fui aprendendo dessa forma. E cada um vai aprender de uma forma diferente, mas quem aprende dessa forma, porque a partir do momento, eu vejo essa pessoa fazendo isso, e aí eu adapto para minha forma de fazer isso, né? E aí eu quero, você trouxe como primeiro, né, que costuma ser o mais óbvio, a sua mãe. Sim. E aí eu queria te fazer uma pergunta bem específica sobre Ótimo. a sua mãe. O que você fez que você percebeu que a sua mãe teve um movimento de te corrigir de alguma forma mais drástica ou menos drástica Ao longo da minha ao longo vida, da sua vida, que fez uma maior diferença na sua criação para que você pudesse chegar hoje? você diz no sentido de uma repressão de comportamento, por Alguma exemplo. coisa que ela te corrigiu, fosse com uma palmada, com uma briga, com uma bronca, com um A minha castigo mãe é uma ou mulher com uma muito. conversa. É, entendi. A minha mãe é uma mulher muito firme, e muito doce ao mesmo tempo, que é uma dicotomia, né? E ela sempre foi muito firme na questão da educação. Então eu me lembro de um episódio que eu fui mal educada com uma pessoa do prédio onde a gente morava, e eu já era adulta e morava com os meus pais ainda. Fui mal educada, ela escutou. Ela foi até a porta de casa, ela disse: "Você não entra enquanto você não descer e se desculpar com ele". E eu disse: "Mãe, pelo amor de Deus, essa pessoa tá totalmente errada. Essa pessoa não". E expliquei os meus motivos, né? Ela falou assim: "Eu não quero saber os seus motivos. Enquanto você morar na minha casa, o que você faz me representa. Então você vai descer na minha frente, vai se desculpar, porque a pessoa que eu eduquei não faz esse tipo de coisa, independentemente de você ter razão". Isso é uma coisa que eu levo pra mim e eu levo pra minha filha, pra criação e pros meus treinamentos, porque eu acredito muito que a gente não deve tratar as pessoas como elas merecem ser tratadas. A gente deve tratar as pessoas como nós somos. Então, o que a minha mãe estava me ensinando ali é: você seja você, quem eu te ensinei a ser, quem é o núcleo da nossa família, o que representa o nosso nome fora daqui. E só assim eu vou te aceitar entrar dentro de casa, porque só assim você merece estar dentro do núcleo familiar. Então, acho que a minha mãe é uma mulher extremamente sábia, do ponto de vista de que eu sei que aquilo foi extremamente difícil para ela fazer, porque aquela pessoa era uma pessoa que ela também não gostava das atitudes e também naquele momento específico não concordava com o que havia acontecido, mas ali não era questão de concordar ou não. O que ela queria era me guiar para um passo de que não importa o que fazem com você, o que importa é quem você é diante do que fazem contigo. E como você se sente quando você percebe isso e Ai, lembra cara, da eu me sua sinto mãe? muito bem. Eu gosto muito de ser filha da minha mãe, assim. Eu e minha mãe somos muito diferentes em vários pontos de vista do nosso, da nossa personalidade. Sou uma pessoa mais expansiva, eu sou uma pessoa mais cabeça aberta,
até porque eu trabalho com comportamento, então a gente lida com todo tipo de pessoa, e eu acho que eu trabalho com comportamento por ser cabeça aberta, né? E não o contrário. E minha mãe, ela é mais quadrada, assim, ela é mais. Ela é de outra geração. Mas nós somos muito amigas, eu e minha mãe. E me sinto muito bem de ter tido a sorte, na verdade, de ser criada por uma mulher que tem valores, não só valores de família, mas principalmente valores como ser humano. Uma mulher que não aceita, por exemplo, que eu critique o meu pai, não aceita que eu critique o meu irmão. Isso não significa que eles não tenham defeitos. Isso significa que ela se sente mal por estar ouvindo uma coisa ruim de alguém que ela ama, mesmo que venha de alguém que ela ama. Então eu acho isso muito digno, muito justo, apesar de muitas vezes eu ir contra isso e falar assim, mas deixa eu, né? Espizinhar um pouquinho. Porque são as pessoas que a gente tem intimidade, então lógico que são as pessoas que a gente vai ter mais possibilidades de acontecimentos, mais desafios. E aí, dentro desse mundo, ela sempre foi muito firme e eu acho que ela é muito congruente. O que ela diz pra você fazer, ela faz. E o que ela diz pra você não fazer, ela não faz. Então, eu acho que o exemplo aí é o maior legado. E que talvez aí tenha te ensinado justamente a essa parte de modelagem e a essa Exato. parte de, Eu acredito de muito. se inspirar nas pessoas pelo exemplo. É. Porque eu vejo hoje que a maior parte está no lado contrário, né? Faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Sim. Eu ouço muito isso em diferentes ambientes, e esse faço o que eu digo, mas não faço o que eu falo, dá a incongruência. É A incongruência. incongruência nos deixa não inteiros. Isso, e é muito difícil, e eu digo como treinadora comportamental e como professora, é muito difícil a gente ser congruente quando a gente ensina o outro coisas sobre como viver melhor, como ter mais autoestima, mais qualidade de vida, como se amar melhor, como amar ao outro melhor, como se olhar melhor, do ponto de vista da ciência, do PNL, da neurociência. Porque você está trazendo ciência, a ciência do comportamento, só que você tem que aplicar isso na sua vida. Não adianta eu dizer para o outro para ele ir para academia todos os dias, que é a dopamina, que é a serotonina, que é a endorfina, se eu estou no meu sofá dizendo isso através do meu celular, né? Se eu não estou fazendo isso nos dias que estão difíceis para mim. Então, eu acho muito importante a gente trazer a pessoa da vida real, não a persona, porque, aliás, não me gusta. La persona, não. Então, eu acho que a gente trazer quem a gente é mesmo, falar, olha, hoje a gente tá difícil hoje, eu vim mostrar o quanto é difícil, mas eu tô aqui porque por causa disso, disso, daquilo, me sinto assim depois de ter conseguido isso ou não, também é difícil pra mim, eu também sou uma pessoa que tenho essas dificuldades, sou uma pessoa como você, né? Então, eu acho que a gente se colocar pro outro, quando a gente é professor, quando a gente é mentor, quando a gente é treinador, existe no outro essa barreira de ele tá falando de cima para baixo, mas nós estamos falando de um conhecimento horizontal, onde eu pego na sua mão e você também tá pegando na minha, senão não estaria conseguindo pegar na sua mão. Eu preciso de você para fazer o meu trabalho, né? Aliás, eu preciso muito mais de você do que você pensa, né? E eu preciso mostrar para as pessoas que o que eu ensino, que a ciência diz, é possível na prática. Eu sou uma mulher que eu tenho 10 profissões. Então, se eu falar de multitasking, alguém vai me ouvir. Se eu falar de não ter tempo, alguém vai me ouvir. Não é porque eu digo, é porque eu faço. E você entende que a sua mãe te ensinou muito disso. Eu acredito que sim. A minha mãe é uma pessoa que ela tem uma história muito diferente da minha, é uma pessoa muito diferente de mim, e exatamente nessas diferenças é que eu acho que eu encontrei lugares comuns para modelar coisas que eu queria em mim, porque eu vi minha mãe sendo respeitada pela família de todos os lados através do comportamento dela em situações difíceis. Onde todo mundo se desesperava, minha mãe pensava. Onde todo mundo se exaltava, minha mãe analisava. Onde todo mundo desrespeitava, por exemplo, minha mãe respeitava. E eu via as escolhas que minha mãe fez. As escolhas que minha mãe fez, eu acho que foram escolhas muito felizes. Não sem críticas minhas, porque eu passei em todas as fases. A gente é adolescente, a gente tem os nossos dedinhos, né, para apontar. Mas eu acho que a gente vai aprendendo, e principalmente quando a gente se torna mãe, a gente consegue ter um olhar terno de entendimento, de compreensão do que aquilo significava.
Esses dias não sei se eu falei numa entrevista, já não sei exatamente se foi pra alguém ou numa entrevista, ou pra ela mesmo, talvez, que eu me sentia muito bem dela. Ah, escrevi num caderno. Ih, tô dando spoiler. Escrevi num caderno de Dia das Mães, caderno de Dia das Mães. Que eu me sentia muito bem quando ela dormia de mão dada comigo, deitada no chão, do lado da minha cama, quando eu estava doente. Porque a minha mãe não me levava pra cama dela, porque isso não se faz do ponto de vista da minha mãe. Então ela dormia no chão do meu quarto a noite inteira. E eu fui uma criança que eu tive muito doente. Então ela fez isso por muitos e muitos e muitos dias. Então eu acredito que metade da minha infância minha mãe dormiu no chão do meu quarto pelo menos metade da noite. Então, isso tem um significado muito grande. Então, quando eu falo de legado, quando eu falo de exemplo, não é só pela admiração que a gente tem pela nossa mãe. Eu acho que é aquela pessoa que merece que você dê um olhar para aquela atitude dela, que é uma atitude que ela está colocando você na frente dela com um bom motivo. Isso é mais importante. Porque hoje em dia é o que a gente vê uma série de questões comportamentais, é o outro colocando o outro na frente dele sem um bom motivo. Então, acho que essa é a diferença. E aí você falou que você escreveu isso, Eu escrevi isso. mas você não falou ainda pra ela, Não, né? não é. Eu dei um Então, ela spoiler. tá... Deu um spoiler. Imagina que é ela aqui, ó. Então. Eu dei um spoiler. Manda um recado pra ela. Mãe, te amo. Você é um exemplo na minha vida. Obrigada por me permitir estudar, por me permitir pensar, por me permitir ser fora da caixa, ser quem eu quis, tentar o que eu quis, mesmo quando você não concordava com as minhas atitudes. E principalmente, obrigada por ter soltado a minha mão na hora que eu sei que você não tinha condições, mas que você me deixou ir para o mundo, exercer quem eu sou e teve coragem de confiar na mulher que você criou, que era na época uma menina, mas que hoje tá aí onde tá. Beijo. Que lindo. E que as pessoas que estão ouvindo, né, vocês estão ouvindo, possam se inspirar nessa fala dela, até depois volta aqui para ouvir tudo isso que ela tá falando, porque aqui tem spoiler de muita coisa. Né? O que você está falando é muito valioso em vários níveis, porque essa é a base. Eu acho que mais do que falar, é a formação tal que eu fiz de 5 dias, que eu fui para os Estados Unidos fazer, que eu fui para a Suíça fazer, para mim é essa base que é o que hoje tem mais valor e que as pessoas ainda não entenderam isso. Então tão afastadas disso, né? Porque De alguma é a forma. base, é a integridade, né? A congruência ela está muito conectada com a integridade e não dá para ser inteiro e íntegro se eu estou mentindo para mim mesmo ou para o outro. Cada mentira nos afasta, nos enfraquece da gente mesmo. Isso aí. Né? Então, pelo que você está me falando, a sua mãe te educou na verdade, na congruência e te permitiu ser inteira. Eu Sim. acho que, no meu ponto de vista, esse é o maior legado real que uma pessoa pode entregar para outra, é se permitir ser inteira. Porque hoje, cada vez mais, as relações estão partindo a gente. Porque a gente quer muito que o outro seja o que a gente espera que ele seja. E, na verdade, uma coisa que eu gosto muito de repetir é o seguinte: não existe certo. Existe o seu ponto de vista. E o seu espaço acaba onde o meu começa. E o meu espaço acaba onde o seu começa. E se eu olhar o seu espaço do meu espaço, eu tenho uma visão. Se eu olhar de dentro de outro espaço, eu tenho outra visão. E não, nenhuma dessas visões está certa. Só que por isso é que os meus valores são tão importantes. Porque eu preciso exercer os valores, entender quais são os meus valores, que é um ponto-chave, e exercer esses valores diante das minhas decisões. Porque as minhas decisões, elas não podem estar guiadas na minha emoção. Elas têm que estar guiadas dentro dos meus valores. Eu tenho que conhecer a minha identidade, conhecer o que eu busco e conhecer quem eu sou. Por exemplo, essa semana eu tive um convite para fazer, enfim, uma divulgação. E eu falei, não. E a pessoa me recebeu muito mal, falou, mas como não? Você divulga um monte de coisa, você tá na mídia, na televisão, você faz propaganda disso, daqui. Falou, olha, deixa eu falar uma coisa. Essa coisa específica, eu não vou divulgar. Porque isso fere os meus valores. E apesar disso não ferir o valor da maioria da sociedade brasileira,
no meu ponto de vista, apesar de não ter nada de errado, o que você está me pedindo é para eu exercer uma propaganda. Eu sou modelo, eu sou apresentadora, eu sou professora, por que não? Né? Mas eu não vou emprestar a minha imagem para algo que eu sei que destrói lares, destrói vidas. E essa pessoa, lógico, ficou extremamente ofendida porque eu não precisava ter me explicado, mas eu fiz questão de me explicar para que quando ele oferecer para outra pessoa, essa pessoa seja menos mal interpretada do que eu fui. Porque eu acho que a gente tem que abrir caminhos para as outras pessoas que têm mais dificuldade. Eu sou uma pessoa que eu tenho facilidade em me comunicar, facilidade em trazer a mensagem. Se eu tenho essa facilidade, se Deus me deu esse dom, eu tenho que abrir o mato para quem está vindo no caminho depois. Porque eu acho que o capacitado, eu falo isso sempre para minha filha, o capaz ajuda o incapaz. Quem é mais capaz, quem é mais hábil, quem é mais inteligente, quem é mais rápido, ajuda quem é menos hábil, menos inteligente. E não é o contrário. Então eu acho que não é uma competição, a gente precisa entender o papel de cada um. Dentro desses valores, qual é o seu papel, quais os papéis, de repente, que você resolveu exercer e quais que dentro dos seus valores, de repente, você tem aquele valor, mas resolveu não exercer. Quantas pessoas eu conheço que não têm vários valores que simplesmente não exercem por falta de coragem? Muitas. Muitas pessoas. Então, a gente entendendo que quando a gente cria coragem, o bicho-papão que a gente imaginou nunca vai acontecer. Porque quando a gente está imaginando, a gente está fazendo uma projeção futura e uma projeção está cheia de especulações emocionais. Ela está cheia de dores de lá de trás. Uma especulação, ela tem traumas embutidos. Uma especulação, ela tem medos embutidos. Quando eu especulo, eu sofro. Então, se eu já estou sofrendo, se eu já estou dentro dessa minha projeção num sofrimento, qual que é o maior presente que eu posso me dar? Eu viver o agora, na plenitude de quem eu sou. E isso não é utopia. Isso é muito simples de fazer. Não é complexo, é simples, só que as pessoas têm medo do simples. As pessoas, elas preferem algo complexo, que pareça fazer mais sentido, mas eu digo, seja você. Ah, mas é porque as pessoas... Não, não. Eu não tô falando das pessoas. Seja você, você ri, você gargalha. Eu gargalho alto. Eu dou várias gafes. Por quê? Porque, gente, é engraçado. Eu vou ficar. Não, eu não vou segurar a risada. Entendeu? Eu não vou deixar de me divertir no meu trabalho. Não faz o menor sentido. Tudo bem quem trabalha por dinheiro. Eu também trabalho por dinheiro. Não demonizo isso. Pelo contrário. A gente tem que gostar do dinheiro pro dinheiro gostar da gente. A gente tem que gostar do sucesso pro sucesso gostar da gente. Mas, principalmente, a gente tem que se lembrar quem a gente é. Porque dentro desse dinheiro, desse sucesso, desses relacionamentos, dessa criação de filhos, dessas escolhas que nós vamos fazendo na vida, vão vir várias propostas que nem sempre vão ter cara de propostas. Muitas vezes essa proposta é de alguém tentando ocupar o seu espaço e não entendendo que aquilo passa do espaço dela. E você dar o seu não é você mostrar os seus valores. Não é sobre o outro ou sobre lacração. Não é sobre o que a gente está vendo muito na internet hoje, que eu me sinto muito bem em ser quem vai lá e digita toda a minha opinião, mas na hora que eu coloco face to face, o cara não tem coragem de dizer um A sobre a própria opinião. E essa geração hoje, da molecada, tá muito assim. Eles tiram uma foto no Instagram com o celular na cara. Qual é o recado que eu, como treinadora comportamental, recebo? Caramba, a sua identidade não quer ser revelada? Você tem uma identidade tão fraca, socialmente falando, não aquele indivíduo, mas socialmente falando, num comportamento de massa. Essa massa tem uma identidade tão fraca que ela faz uma foto que é uma revelação, mas ela não quer revelar o seu indivíduo. Ela põe o celular bem na cara. Então, eu digo o seguinte, não faça a foto, porque não faz sentido. O que você faz tem que fazer sentido. Né? Então você quer revelar o que é a marca da sua roupa, você quer revelar o que é onde você está, de repente sim, mas se você não está conseguindo revelar o seu indivíduo, o que você faz é irrelevante. Do meu ponto de vista é assim que funciona. Então é isso que eu ensino para as pessoas, Letícia. As pessoas aprenderem a ser parece um processo fácil, mas na verdade ele é um processo difícil, mas simples. Aprender a ser é simples. Nós já nascemos sendo. Nós nascemos chorando, nós nascemos gritando, nós nascemos nus, nós nascemos sem dinheiro, sem posse, sem lugares, sem profissões. E somos a pessoa mais importante do mundo e da sala. Então nós estamos exercendo o que nós somos. Que pena que a gente começa a pensar
e fracionar esses pensamentos que se tornam dores, e essas dores que se tornam traumas, e esses traumas que se tornam quem nós somos, mas eles só se tornam quem nós somos se nós deixarmos. Mas nós precisamos de alguém, de ajuda, para aprender a identificar esses traumas, onde eles estão, em que pé eles estão, como fazer, até onde eu posso, até onde eu quero. Porque tem muita gente também que vai atrás da solução, mas quer a solução sem o caminho. E a solução sem o caminho é como se eu entrasse numa academia e dissesse, mostrasse uma foto para o meu instrutor, quero ficar assim. Ele vai dizer, não, mas é sobre o caminho, não é sobre a foto. Porque você nunca vai ficar assim, porque você nunca vai ser essa pessoa. Você vai ficar do seu jeito, melhor versão. Então, é isso. E quem é Carolina Ruiz, sem dizer o que Carolina Ruiz faz? Adoro essa pergunta. Eu adoro essa pergunta porque é uma pergunta que eu faço muito. Sou uma pessoa amorosa, sou uma pessoa bem-humorada, sou uma pessoa família, humana, esportista, que gosta de cantar, tocar violão, que gosta de reunião de amigos. É uma pessoa que meu telefone toca 3 horas da manhã com meus amigos desesperados, chorando, pedindo ajuda. Sou a pessoa que vai acudir os outros e que pede ajuda. Sou uma pessoa extremamente sensível. Se o tema me tocar, eu começo a chorar. Eu acho que eu sou uma pessoa que eu preciso de pessoas. Quando eu sou cerceada das pessoas, eu me sinto emocionalmente muito frágil, porque eu creio que é uma rede de fortalecimento mútuo, onde eu entrego quem eu sou e as pessoas entregam o que elas são e eu vou aprendendo com elas. E eu sou uma pessoa que acredita que ninguém cruza o nosso caminho por acaso, que não existe uma folha que caia do céu por acaso, não existe doença, não existe morte, não existe desavença, carro batido por acaso. Todas as vezes que me acontecem coisas ruins na minha vida, eu agradeço. Então, eu sou uma pessoa extremamente grata. Eu sou uma sobrevivente do câncer. Então, além de eu ser grata pela vida, eu sou grata pelos intempéries, porque eu acredito e disse isso para uma mentorada ontem, que os nossos desafios de saúde ou não são presentes e entregues por Deus em papel de pão. E quando nós abrimos, nós não estamos entusiasmados, porque eles não parecem presentes, mas a gente só vai entender lá na frente. Em alguns casos você nunca vai entender, mas o Senhor de tudo entende. E o importante é a gente entender que quem rege a orquestra é o maestro, e o maestro deve ser inquestionável. Eu penso que qualquer pessoa tocando na orquestra que questione o maestro, ela não sabe nem o que ela está fazendo, porque ela não é capaz de estar ali, ela é capaz de tocar o instrumento dela, que somos nós tocando a nossa vida. Então, eu acho que eu sou essa pessoa com esse tipo de visão, de sensibilidade, de olhar para o ser humano, como eu olho para mim. Todas as pessoas que eu cruzo, trabalhando ou não, eu olho como eu olho para mim. Não foi sempre assim. Aprendi ao longo dessa trajetória, então sou uma pessoa que eu me permito mudar, que eu me permito mudar de opinião, que eu acho lindo quando o outro chora, que eu acho lindo quando o outro faz esse tipo de coisa, se emociona, deixa cair, porque eu acho que isso é humano. A gente entender, humanizar quem nós somos, traz o outro para perto, porque o outro por exemplo, no meu caso, que eu tenho muitas frentes de profissão, intelectualmente sou poliglota, falo 5 línguas e tal. As pessoas se afastam porque elas dão 3 passos para trás para fazer assim. Elas ficam em apneia, né? E essa apneia só afasta, né? Então, esse meu lado excêntrico, brincalhão, de vez em quando, que nem outro dia eu tava dando uma entrevista numa TV, e o rapaz falou, posso pegar seu contato? Ficamos falando no WhatsApp porque ele queria fazer mentoria. E eu fiz uma seguinte expressão, eu falei assim, as pessoas só procuram ajuda quando a água bate na bunda. Ele falou, eu nunca imaginei na minha vida uma mentora dizer essa frase. Eu falei assim, então você não conheceu uma mentora livre. Porque isso é o que as pessoas falam dentro de casa. E eu preciso conversar com você. Então eu preciso conversar com algo que te acesse, que seria alguma coisa que você ouviria dos teus amigos. Então eu acho que a gente entender o nosso papel, quem a gente é, a gente lembrar de quem a gente quer ser dentro de quem a gente é. Porque se eu, daqui a 10 anos, continuar sendo a mesma Carolina de hoje, eu falhei. Então essa é a Carolina Ruiz. Muito bem. E o que quebra a Carolina Ruiz? Falta de comunicação. Se eu tiver qualquer questão com você e eu não puder me comunicar, você tá me destruindo todas as minhas armas,
se você cercear o meu caminho de comunicação, se você fechar o meu caminho de comunicação, se você mostrar que não tem interesse genuíno ou que eu não tenho espaço, isso quebra, porque tudo que eu faço passa pela comunicação. Desde a vida pessoal até a vida profissional, em todas as áreas que eu atuo. A comunicação ela é presente 100%. Tem uma coisa curiosa sobre essa sua pergunta, porque na doença que eu tive a possibilidade, eu tive que ser um termo, antes de entrar em cirurgia, um termo consentindo que eu perdesse as minhas cordas vocais na cirurgia. Pra mim, quando eu acordei da cirurgia, eu não tinha mais medo de morrer de câncer. Eu tinha mais medo de eu não falar. Então, eu acho que qualquer pessoa que cercie a minha comunicação, que feche o espaço, que diga que não quer mais falar de um assunto, ou que eu não posso, ou que eu não tenho mais abertura para tentar algum outro tipo de comunicação, seja a questão que for, pessoal ou profissional, eu digo, mas porque eu sou a pessoa das mil soluções. Então, eu penso que tem solução para tudo, só que eu preciso de espaço. E sem o espaço não tenho como eu passar, né? O espaço é comunicação para você. Totalmente. Espaço para mim é comunicação. Sem comunicação, para mim, não há espaço de duas pessoas serem. Tem sempre. Se tem falta de comunicação, apenas um tá ali. Eu sempre penso que, por exemplo, num casal ou numa relação de pai e filho, se tem autoritarismo, se tem falta de fluidez, se tem, como eu te falei, o espaço de um invadindo o espaço do outro, que dentro da comunicação passa por isso, se você me faz tratamento de silêncio, que é uma das maiores torturas que você pode fazer com alguém. Quando você está em choque com alguém do trabalho, da vida pessoal, e você faz tratamento de silêncio, você está torturando essa pessoa. Isso é comprovado cientificamente. E as pessoas, e o mais incrível é que as pessoas que têm essa prática repudiam essa fala. Por quê? Porque as pessoas que fazem tratamento de silêncio usam isso como uma tirania. Ou seja, porque funciona com quase todo mundo, porque quase todo mundo é muito abalado com a falta de comunicação. Então, assim, pra mim, eu que sou eu sou geminiana, então o negócio é me comunicar. E qual é o seu maior sonho? Uau, um só? Tenho muitos. Principal. Ai. Cara, assim, eu acho que o maior sonho da minha vida eu já realizei, mas ainda ele tem uma continuidade grande ainda, porque a partir do momento que eu me vi doente, meu maior sonho foi ver minha filha crescer. Minha filha tá aqui, saudável, gigante, tem muito que crescer ainda, então eu acho que esse sonho ainda perdura por muitos anos na sua realização. Eu acho que dentro da minha vida não existe nenhum sonho maior do que esse. Eu passar e poder viver todas as etapas da vida da minha filha com ela, porque eu acho que isso é um sonho do ser mais íntimo, do ser mais humano que eu tenho do meu lado mais bicho, do meu lado mais espiritualizado, né? Mas como profissional, o meu sonho é que eu esteja na frente de uma plateia que seja tão grande que eu não consiga ouvir minha própria voz, que eu só consiga ouvir os ruídos da plateia. E esse, assim, não é um sonho, é uma certeza. Porque eu sou uma pessoa movida a metanoias, sou uma pessoa movida a compromissos comigo mesma, e eu não deixo meu cérebro guiar, eu não deixo os meus medos guiar. Eu tenho certeza que esse sonho, na verdade, é um dia que vai acontecer. E eu não tenho a menor pressa. Porque ele acontece todos os dias de outras formas. Se ele não acontecer dessa maneira, com certeza ele vai acontecer de outras maneiras e eu vou perceber e acolher esse sonho tal qual. Então, pra mim tá tudo bem. E aí você falou do seu sonho de ver a sua filha crescer. O que a sua filha trouxe de mais valioso para você? A vontade de viver. Eu brinco que. Eu falo muito disso, mas é que eu não trato a doença como a maioria das pessoas tratam. Normalmente as pessoas falam doença, já dá. Não, para mim é um presente. Foi uma coisa mais importante que aconteceu na minha vida foi eu ter ficado doente. Porque eu batalhei pela minha vida como quem batalha pelo ar para respirar, literalmente. Foi algo que 9 anos eu vivi. Então, assim, a minha filha era um bebê de colo quando eu descobri a doença. E graças a Deus ela era
um bebê de colo, porque se eu não tivesse a minha filha, muito provavelmente eu teria entrado em desespero, eu teria desistido, eu teria acreditado quando foi desenganado, eu teria acreditado quando os médicos já não sabiam mais o que fazer e diziam para mim que a medicina não tinha mais explicação e mais solução, né? E eu o tempo todo acreditei, porque eu botei na minha cabeça, eu vou ver minha filha crescer. Essa história vai virar legado, essa história vai ajudar outras pessoas, mas principalmente vai ajudar a minha filha. Quando ela tiver as dificuldades dela, ela se lembrar. A minha mãe passou por isso, se ela consegue, eu também posso. Então, eu acho que é esse a grande coisa que eu sempre penso, assim, quando eu tô fazendo alguma coisa de errado, porque ninguém é perfeito, quando eu erro, quando eu percebo o meu erro, eu penso, e eu até digo pra ela, falo, filha, a mamãe tá fazendo isso, mas você não faça, eu tô cometendo esse erro, eu cometi esse erro, mas eu me arrependo, eu quero consertar, vou consertar isso. Então, assim, mostrar a vulnerabilidade, ensinar a minha filha que o caminho vulnerável é um caminho belo, que o caminho vulnerável é um caminho seguro, que tá tudo bem chorar, que tá tudo bem sentir medo, sentir dor, sentir dúvida, pedir ajuda. Porque hoje as pessoas estão sendo criadas pela cultura da alta performance. E a cultura da alta performance é assim, respeito todos os meus amigos treinadores, mas eu não gosto desse termo. Porque eu acho que a alta performance te afasta de quem você é e te aproxima de heróis que você nunca vai ser. E a cultura da auto performance me arrepia os pelos. Você ser melhor do que você era ontem. O que eu ensino à minha filha não é que ela seja a melhor de todas as amigas dela, é que ela seja a melhor profissional, as melhores notas. Eu não cobro isso dela. Eu cobro que ela seja melhor do que ela seja ontem, que ela tire uma nota melhor do que ela tirou ontem, ou que pelo menos ela trace um caminho melhor, uma nova estratégia, um novo olhar para aquele erro que ela viu que cometeu, para tentar ser uma pessoa melhor do que ela era ontem. E a rede social tá tirando muito isso da gente, porque a gente olha e aí vem aquele negócio, né? Qual é a grama que é mais verde? E as pessoas dizem que é a grama do vizinho que é mais verde. Mas a grama que é mais verde não é a grama do vizinho, é a grama que você olha mais. Tudo que você foca expande. Então eu ensino a minha filha que a gente precisa aprender a focar no que é a base. Por isso é que é tão importante isso que você falou. A minha mãe é a minha base. Então eu preciso honrar os ensinamentos da minha mãe através da minha filha. A minha filha não é brincadeira. A minha filha não é brincar de mamãe de casinha. A minha filha é um legado de honra à minha mãe. Então, se eu não fizer com a minha filha melhor do que a minha mãe fez comigo, eu falhei, porque eu tenho melhores oportunidades. Eu tenho melhor conhecimento, eu tenho melhores oportunidades, então eu tenho obrigação de me sair melhor que a minha mãe. E no caso da minha mãe, ela levou muito essa régua a sério. Por isso que eu tenho 10 profissões, porque a régua da minha mãe é gigantesca. Então eu acredito de verdade que em um outro momento, quando a minha filha de repente estiver na minha posição aqui, e eu já for uma idosa ou já tiver partido para outro plano, que a minha filha tenha absorvido esse conceito de alguma forma. Não que ela queira ser melhor do que eu, mas que ela saiba quem ela é, e nisso ela já vai estar sendo melhor do que eu. Porque ela vai estar numa melhor oportunidade, sabendo quem ela é, exercendo quem ela é, e não tentando copiar quem a mãe dela era. Porque isso é fadado a insucesso. Nós jamais vamos conseguir copiar o outro. Impossível. Eu tenho uma técnica que chama espiral ancestral, que eu recebi intuitivamente no processo. Ai, que maravilha. E a gente abre um campo com todos os ancestrais da pessoa, infinitas gerações. E com essa técnica eu venho, óbvio, né, que essa consciência já vinha, mas eu venho tendo cada dia mais clareza, e para não dizer certeza, que é quase isso, mas não gosto tanto da palavra certeza por N motivos, mas essa clareza da importância do honrar. Então, o que eu vejo e em você nesse momento é que você conseguiu chegar nesse ponto. Não sei se sempre foi assim, e vou querer já já saber disso, mas o que eu vejo é que as pessoas elas estão cada vez mais distantes disso, estão na crítica dos pais, e eu obviamente já passei por isso muito. Eu sempre fui, eu sempre ouvi desde que eu nasci, eu ouço que eu sou igual à minha mãe. Uhum. E quando eu Sei. era criança eu odiava isso.
né? Em N coisas, eu falava que não, que não, que não, e eu não aceitava de jeito nenhum ser igual à minha mãe. E aí uma chave virou depois, né? Depois de adulta, depois das terapias já, essa chave virou que a minha resistência de ser igual à minha mãe estava me afastando de mim, estava me afastando de quem eu sou. E entender o quanto que a minha mãe desenvolveu as habilidades dela do jeito que ela deu conta de desenvolver, para que eu chegasse e pudesse desenvolver mais um pouco. Perfeito. Né? E eu vejo você também nesse caminho, né? Talvez até com mais clareza desde a criação. Minha mãe não tinha essa consciência e, né, para passar para mim, mas eu sei que eu criticava ela e tinha esse ponto até que eu entendi ainda mais com a espiral ancestral, com esse conhecimento, com essa percepção que veio para mim a cura, obviamente, também disso, dessa transformação de, olha, isso tudo que está acontecendo aqui, tudo que tudo que você vê, tudo que você pode criticar é um desenvolvimento de habilidades. Que a hora que você olhar para isso e pegar essa habilidade que está meio feia, é como se você estivesse fazendo um pote de cerâmica. Você está fazendo um pote de cerâmica no meio, tá horrível. Você pegar no meio, você vai falar, nossa, que coisa horrível que você fez. Porque no meio tá horrível. Agora, se eu pegar e continuar esse pote de cerâmica, eu vou realmente criar uma arte maravilhosa, mas que ela foi começada lá atrás. Então, ela foi começada há 50 gerações, há 100 gerações. E eu percebo que você já tem muito essa consciência, óbvio, por todo o desenvolvimento que você vem fazendo, tanto em você como nas pessoas ao seu redor. Mas eu queria entender um pouquinho se sempre foi assim, ou se teve períodos mais resistentes a ser igual à sua mãe, entre muitas aspas, né? Mas nesse Não, processo. não, não. A minha resistência nunca foi em ser igual à minha mãe, minha resistência sempre foi em ser igual ao meu pai. Ah, Porque o meu pai é uma pessoa de uma personalidade muito forte, muito parecida com a minha. Extremamente parecida com a minha. Só que ele tomou decisões diferentes ao longo da vida, com relação ao comportamento, com relação à vida dele mesmo e a outra pessoa, né? E é lógico que a gente, sendo filho, a gente tá numa posição hierárquica ali em desvantagem, e a gente, diante daqueles comportamentos, como família, tivemos nossos intempéries. Por causa desse relacionamento familiar, eu nunca gostei dessa comparação. E era assim: 100% das pessoas que conhecem o meu pai, que me conhecem, diziam: Meu Deus, você é igual ao seu pai. E eu pensava: Não sou, não. Eu tinha raiva disso. Então, assim, demorei muito tempo e muita terapia para não ter mais raiva disso. Mas eu demorei muito. Foi, assim, uma das minhas buscas dentro do processo terapêutico, né, de autocura. Nunca tive essa questão com a minha mãe. A minha mãe é uma personalidade que não faz embate com a minha. E meu pai é um cara embativo. E eu sou imbativa, né? Alguém com meu perfil jamais não seria, né? Então, assim, eu sou imbativa, eu sou crítica, eu tô numa mesa com 10 pessoas, alguém fala uma coisa, todo mundo ri, eu penso assim, e eu falo às vezes: Você acha isso mesmo? E as pessoas fazem. E aí todo mundo fica aquele mal-estar. E eu não tenho problema de ter mal-estar, porque eu que realmente quero saber se a pessoa realmente pensa aquilo. Porque aquilo me, me trouxe para um mundo de análises, né? Realmente estou curiosa, eu não quero nada com aquele comportamento com relação aos sentimentos da pessoa. E como meu pai e minha mãe são pessoas extremamente diferentes entre si, eu diria até opostas. Então, para mim, eu sou a criação do funil. Eu sou o próprio funil. Porque eu recebi a enxurrada que era de coisas do meu pai e a enxurrada de coisas da minha mãe, dicotomia 100%. E eu dizia: o que eu disse eu pego e o que eu disse eu largo. Então, durante muitos anos eu peguei 100% do meu pai. Então, toda a parte imbativa, toda a parte construtiva, toda a parte de ação. Meu pai é um cara extremamente inteligente, uma sumidade de inteligência. Meu pai, assim, é um dos caras, se não é o cara mais inteligente que eu conheço, é um dos caras mais inteligentes que eu conheço, cognitivamente.
Mas emocionalmente, a minha mãe é a mulher mais inteligente que eu já vi na minha vida. Assim, e é uma afirmação. Eu acredito que até o dia da minha morte eu não vou conhecer ninguém tão inteligente quanto a minha mãe. Minha mãe é capaz de resolver qualquer problema que trate de pessoas. Porque ela é uma pessoa que sabe lidar com as pessoas. Que faz questão de saber lidar com as pessoas, né? E meu pai é o oposto disso. Então, eu tive ali a oportunidade de ser duas coisas. E eu podia ter feito uma escolha por um lado ou por outro. Então, assim, eu sambei muito do lado do meu pai. Então, eu tinha comportamentos extremamente reativos. Eu tive um divórcio. Esse divórcio que eu tive, muito desse divórcio se deu por causa de. Lógico, nada se dá unilateralmente, não existe isso. Mas eu gosto muito de assumir a autorresponsabilidade do meu lado e dizer assim, cara, me divorciei por minha culpa. Se eu melhorasse nisso, naquilo outro. Então, acho que as relações, a relação que eu tinha era muito eu agindo como meu pai. Porque eu realmente modelava aquilo. Por quê? O meu pai, ele era um cara que, ao ter as atitudes dele, a maneira dele de lidar com o mundo, trouxe muitas. As pessoas respeitavam porque as pessoas temiam. Entendeu? A minha mãe as pessoas respeitam porque elas amam. E essa é a diferença. Então, eu fui migrando de lado conforme eu fui me terapeutizando, conforme eu fui estudando, entendendo os traços, os perfis comportamentais, entendendo a ancestralidade, respeitando e honrando a ancestralidade. Porque respeitar a ancestralidade é diferente de honrar. Porque as pessoas pensam que honrar é copiar. Honrar não é copiar. Honrar é modelar, acolher os erros, entender os percalços, aceitar os senões e receber o bônus. Isso é honrar. É dizer, eu consegui por causa da minha mãe. Essa frase, ela é injusta, porque não é verdade. Você conseguiu por sua causa. Você não conseguiu por causa do seu pai. Mas que os legados, os ensinamentos, os exemplos foram decisivos, você não tem a menor dúvida. Então, assim, eu sempre fui uma criança muito doce, e aí eu fui migrando pro lado da reatividade. Eu sou uma pessoa extremamente crítica, eu sou terapeuta. Então, assim, crítica que eu quero dizer não é no sentido que as pessoas conhecem. Crítica de que eu questiono tudo que eu escuto. Eu questiono tudo que eu vejo. Eu questiono tudo que eu assisto. Então, as pessoas fazem coisas e eu questiono. Eu tô assim, ó. Mas eu não tô chegando a conclusões, eu tô chegando a perguntas. Eu sou coach. Eu não tô ali chegando a respostas, né? E então, isso me ajudou muito. Eu ter esses dois personagens na minha vida, com o grau de importância que cada um tem, eu dou a cada um a devida relevância, mas isso não é uma balança, eles estão no mesmo grau. Porque os erros e acertos são diferentes, mas eles estão na mesma quantidade, porque essas pessoas têm o mesmo grau de importância, independentemente de quem errou e quem acertou mais. Então, quando eu entendi isso, o jogo virou. E aí eu parei de ter essa raiva que você disse, essa negação. E as pessoas hoje dizem, nossa, você parece seu pai. Eu penso, é mesmo. Sabe? Não, É legal. porque é isso. Alguém fala hoje pra mim, nossa, eu muito igual a sua mãe. Eu falei, Então, quem não conhece, tipo, minha mãe, porque eu eu vou ficar acolho, assim. eu recebo, é verdade. E a Sim. pessoa tá olhando por um ponto de vista do que se parece, do tom, do jeito, do você absorve os trejeitos e assim, que bom, porque eu no meu caso, de verdade, eu absorvo, eu estudo tudo que eu absorvo. E eu escolho, e eu largo um monte de coisa, e tem um monte de coisa que eu venho largando. Então assim, com certeza daqui a 20, 30 anos já não vai ter um monte de outras coisas. E o que disso a Carolina vai passar para a filha dela? Disso exatamente o quê? O que você escolheu herdar dos seus pais? Que você escolheria se você pudesse falar ali para aquela mocinha que está ali vendo a gente? Se você pudesse falar duas coisas que você faz questão que ela leve Para a vida para a dela. vida dela. E pode até olhar para ela Eu ali acho mesmo e falar. que, filha, você tem que levar para sua vida um ensinamento muito importante que a sua avó me deu, que é se afaste do que te faz mal. Mas não precisa ser fisicamente. Você pode estar na presença da pessoa. O afastamento é emocional. Afastamento é um poder emocional que você tem e não precisa mostrar que tem.
E isso é muito importante. Não precisa ser um afastamento com palavras, pode ser um afastamento absolutamente interno e não comunicado. Isso é uma ferramenta que pode te levar muito longe nos relacionamentos, no trabalho e na vida. E um segundo ensinamento que eu aprendi com o seu vô, que eu te indico fortemente que você aplique na sua vida é: não tenha medo de dizer o quanto você é boa no que você é e no que você faz. Porque o que você faz é o que está feito, mas a propaganda é a alma do negócio. Quando você diz o quanto você é boa no que você faz, os outros percebem o seu valor com mais facilidade. Então não tenha medo de dizer o quanto você é boa no que você faz, mesmo que os outros não reconheçam, porque você mesmo reconhecendo, os outros, mesmo que não digam, vão estar reconhecendo que você também é boa. É isso. Eu acho que a gente entender que as pessoas têm defeitos e qualidades. E quando a gente fala de pai e mãe, eu acho que dificilmente quem não tá ouvindo aqui não tem problemas com pai e com mãe. Dificilmente. Porque nós estamos falando de personagens base da estrutura emocional. Nós estamos falando de primeira e segunda infância, estamos falando de traumas, né? E sistema de crença. Então, quando a gente fala de pai e mãe, a gente tem que aprender uma coisa que não foi falada aqui, que eu acho que ela é primordial. Sem perdão não há aprendizado. Sem perdão não há evolução. A capacidade de perdão não é algo que nasce com você, porque o que eu escuto nos meus atendimentos é: eu não sei perdoar. Não, você não está disposto a passar pela dor de se colocar num lugar diferente para que possa perdoar. Porque para você perdoar, você vai ter que colocar essa pessoa no patamar que você acha que ela não merece. Eu acho interessante também, né? Eu costumo falar. Ah, a pessoa fala, é difícil perdoar. Eu falo, mas tá fácil viver sem perdoar? Ótimo ponto de vista, gostei. Mas tá fácil viver. Ótimo. Porque assim, se você não perdoar, você vai viver sem perdoar para o resto da vida. É. Ou até perdoar. É. Então, assim, é difícil perdoar. É. Ok, mas e não perdoar? Tá Ai, fácil? adorei o seu ponto de vista. É muito bom o teu ponto de vista. Gostei, vou adotar. Então... Porque assim, a vida que você leva é um reflexo do que você escolheu levar e o que você escolheu largar. O que vai fazer a diferença de você chegar no cume é quanta bagagem você leva. Só é leve quem não leva. Só é leve quem flutua. E quem flutua não tá acorrentado. Se você tiver acorrentado nos seus traumas, você nunca vai chegar nos lugares que você quer chegar. Por mais que você se esforce, você vai ficar sempre sapateando. Então, quando eu falo de perdão, não tem a ver com o outro merecer o seu perdão. Tem a ver com o outro precisar do seu perdão. Porque só perdoa quem é melhor. É impossível eu perdoar alguém que seja melhor do que eu naquilo. É impossível, porque se essa pessoa está precisando de perdão naquilo, eu sou melhor do que ela, se ela está precisando do meu perdão. Então, ela precisar do meu perdão e eu não dar, além de ser um egoísmo, e assim, é uma oportunidade, um desperdício de uma oportunidade. Eu sou espírita. Do ponto de vista espírita, eu não gosto muito de falar de religião, mas do ponto de vista da minha crença, deixar de perdoar é deixar de depurar, é deixar de evoluir, é deixar de se livrar das vestes, da carne. Nós somos seres espirituais vivendo uma experiência terrena. Então, a gente entender que nós não somos títulos, livros, best-seller, medalhas. Nós não somos troféus. Porque se nós fôssemos, o mundo seria muito mais fácil. Porque se a gente só elegeria quem tem os troféus. Só que acabei de contar a história de meu pai e da minha mãe aqui. Meu pai tem muito mais troféu que a minha mãe, mas eu te garanto que se minha mãe tiver um, o dela vale muito mais. Porque o que ela tem, poucas pessoas têm. Então, isso daí é um ponto de vista. E o perdão é isso. Quando a gente chega num ponto que a gente entende o outro errou muito, e de repente continua errando. E de repente vai continuar errando. Perdoar não quer dizer continuar convivendo. Perdoar é uma bagagem que eu me livro das dores que você quer me entrujar. E eu não aceito. Então, quando eu não aceito as dores que você quer me entrujar, eu me livro das tuas expectativas, mas não das minhas. E é isso que as pessoas precisam entender através do processo terapêutico. É isso que eu faço no meu trabalho, para levar as pessoas para esse lugar, porque eu penso que em todas as áreas da vida sempre tem uma trava de perdão. Sempre.
Sempre, sempre. E quando a gente consegue chegar nesse lugar, entender onde tá a corrente, e a gente solta, a pessoa fala assim: era isso. Ela vira outra pessoa, ela se permite ser. E aí ela escuta coisas, e eu escuto eles me relatando. As pessoas estão dizendo que eu tô completamente louco, que eu tô diferente, que eu tô alucinado. Fala assim: não, você agora é você. Pela primeira vez na sua vida. Então, assim, eu acho tão lindo isso. E é para isso que eu vivo, assim, que eu dedico meu trabalho e meus estudos, para trazer para as pessoas as ferramentas que funcionaram comigo, porque não são contos da carochinha. Eu apliquei e aplico na minha vida. E funciona. Só que você tem que continuar aplicando. Porque, como o exemplo da academia, eu dou esse exemplo. Academia, desodorante, escovar os dentes não dá para ser de vez em quando. Só funciona se for sempre. E o perdão, a autocorreção, a gente entender que a nossa rota às vezes não vai sair como planejada, mas que tá tudo bem, alta performance, em fazer plano B. E que plano B é saudável emocionalmente. E que plano B é permissão, é acolhimento, é ponto de vista aberto, é E o auto 360. perdão, né? E a gente fazer o auto perdão passa por a gente entender que se eu não conseguir perdoar uma pessoa que tá fora de mim, como eu vou conseguir perdoar esse cara que tá dentro de mim? Que sou eu. Se eu não exercitar com o outro as qualidades que eu quero que exercitem comigo, como alguém vai me perdoar? Ou eu não preciso de perdão? Eu nunca precisei, nem nunca vou precisar de perdão? Duvido. E se você estiver se vendo assim, o que eu tenho para dizer é que você precisa de mais perdão do que você imagina. Então, quando a gente olha para o ser humano de uma maneira a deixar ele ser, acolher quem ele é, com as nossas dificuldades, porque eu não estou romantizando isso, é extremamente difícil, mas simples. É simples. A gente entender que, cara, deixa lá, deixa ser, deixa essa pessoa. É isso que ela tem para entregar. Eu digo que quem a gente é um presente. O que a gente faz com o outro é um presente também. A gente só recebe os que fazem com a gente se a gente pegar o presente na mão. Se o outro tiver com o presente aqui e eu não receber, ele é do outro, não é meu. Então, isso funciona como perdão também. Eu entender que quando eu perdoo alguém, mesmo essa pessoa sem merecer, e nunca vai merecer, por exemplo, casos que eu escuto, né? Diz que essa pessoa nunca vai merecer perdão. Mesmo sem ela nunca merecer, quando eu entrego perdão a ela, eu solto a minha bagagem, me permito ser e também permito ela mudar de ideia. Ela, sendo perdoada, reavalia suas atitudes. Porque provavelmente você foi a única pessoa que conseguiu, porque ela não errou só com você. Então ela vai te olhar e vai te trazer como uma referência de, meu, acho que eu posso mudar minha atitude agora, porque eu tô sendo perdoado. Eu sou uma pessoa que eu mereço perdão, então eu tenho valor. Eu sou alguém. Uma pessoa que não merece perdão não tem valor, percebe? Então tudo isso vai trazendo valor, vai trazendo aconchego. Tem um ditado, uma história que me move. Desde a faculdade eu ouvi essa história, que em umas tribos africanas, quando alguém comete algum crime, quando alguém faz algo que prejudique alguma outra pessoa, essa pessoa é colocada no centro de uma roda e toda a comunidade é colocada ao redor dela. E aí cada uma das pessoas da comunidade viram para ela e falam para ela quem ela é. Então alguém vem e fala: "Mas você é um ótimo cuidador. Nossa, mas você é muito bom com o arco e flecha. Nossa, mas você é muito bom com as palavras. Nossa, mas você é muito boa com essa questão." E cada uma das pessoas vai lembrando ela de quem ela é. Cada uma das pessoas vai trazendo uma palavra, porque eles acreditam que cada pessoa que comete algo que prejudique o outro, que invada o espaço do outro, é um sinal que a pessoa esqueceu de quem ela é. Porque se eu estou invadindo o seu espaço, porque eu me perdi do meu. É, isso é muito incrível. Eu não conhecia essa história. É um ponto de vista maravilhoso. E
Eu tenho uma frase que me acompanha, que foi dita por um familiar num momento específico, que diz o seguinte: diga que é ouro e ouro será. Diga que é prata e prata será. O que a gente diz pro outro são flechas que a gente atira e que ficam no outro. São flechas que se perdem da gente e que passam a viver no outro. E que muitas vezes passam a viver na carne do outro. E que às vezes estão no calcanhar do outro, que fazem com que fazem o outro não conseguir andar, não conseguir aceitar aquela situação que eu coloquei para ele como uma verdade absoluta. Quando eu coloco para o outro o espaço para ele errar, e isso não significa permissão para errar. Isso significa acolhimento quando ele erra e o lembrete de quem ele é, dessas tribos que você disse, é tão importante porque, e eu acho que a minha mãe fez muito isso. Quando eu ouvia coisas injustas, a minha mãe dizia: você não é isso. Isso é o que as pessoas querem que você acredite que você é. Você não é isso, você é isso, aquilo outro, aquilo outro, aquilo outro, aquilo outro. Então, eu acho que a gente fazer esse movimento com as pessoas, de lembrar, e que força a gente a buscar qualidades. Olha as lentes sendo trocadas. Mesmo que a gente não conheça aquela pessoa pelas suas qualidades, conheça pelos seus defeitos, aquela pessoa está sendo ali para um momento de acolhida. Então, o intuito é a acolhida. Eu sempre vou conseguir encontrar qualidades em alguém. Sabe o movimento que eu faço? É uma historinha minha, uma historinha real. Eu tenho um movimento que eu faço. Dificilmente, assim, eu não tenho muitas pessoas que eu não gosto. Mas quando eu não gosto, ó, eu pego o ranço. Eu não gosto mesmo. E quando eu não gosto, sabe qual é a primeira coisa que eu procuro em alguém? Principalmente em adultos? Uma aliança. Porque eu penso, eu não gosto, mas alguém te ama. Se alguém te ama, eu preciso encontrar suas qualidades. Porque elas estão aí. Então eu procuro uma aliança. Eu procuro uma aliança. Porque eu penso assim, tudo bem, pode não ser uma aliança, ser uma pessoa amável, não quer dizer nada, mas pra mim é um símbolo de lembrete de que tem alguém que daria vida por essa pessoa. E se tem alguém que daria vida por essa pessoa, eu é que não estou sendo capaz de enxergar as qualidades dessa pessoa. Então, na verdade, eu sou incapaz. Então, eu saio do lugar do julgador e eu entro no lugar do acolhimento de uma outra forma. Nada terapêutica, muito pessoal, na verdade, mas é a minha forma. E, assim, eu tenho vários exemplos, porque eu sou professora há 23 anos, de alunos que eu detestava. E eu disse, eu nunca vou gostar dessa pessoa, eu não acredito que eu vou encontrar essa pessoa 3 vezes por semana, juro por Deus. E é muito raro isso acontecer, porque eu normalmente amo meus alunos, eu sou muito sortuda, né? Mas quando eu encontrava, eu falava, ai, não acredito, vai ser horrível pra mim. E que hoje, vamos dizer, né, ali há tantos anos, eu amava a pessoa. Eu falei, meu Deus, como eu julguei mal. Por quê? Na verdade, isso é uma mérito meu. Porque eu me propus a colocar uma aliança fictícia no dedo dessa pessoa e dizer: eu não gosto, mas alguém ama, eu vou encontrar maneiras de olhar para essa pessoa de outra forma. E eu encontrei. E depois, a partir do momento que eu encontrei, eu já não consegui mais ver do outro jeito. E hoje em dia eu adoro, vamos dizer, naquele outro momento eu adoro dar aula para aquela pessoa, não vejo a hora de chegar o atendimento dela. Então, olha como as coisas mudam. Olha como a gente muda de perspectiva. Tudo é o ponto da onde a gente vê. Se a gente olhar para atacar, essa pessoa antigamente era para fogueira apedrejada. Era feita o rodeio para apedrejar a pessoa, né? Então, é um ponto de vista puramente. Muito bom. Bom, a gente já está encaminhando para o Conversa boa. final. Se dependesse de mim, ficávamos aqui até quarta que vem conversando. Sem dúvida. Mas eu quero deixar um espaço antes de eu trazer mais para finalização também para você falar o que você gostaria de falar, tanto sobre o seu trabalho, se você quer falar alguma coisa, se você quer trazer um pouquinho dos seus livros. Ah, sim. É uma autora maravilhosa, best-seller, Um montes de filhos. Todos best-seller, Todos ó. best-seller. Mulheres Extraordinárias. Isso aqui é um projeto que eu sou embaixadora. Se chama Mulheres Extraordinárias. Nós já estamos em mais de 54 países. Esses livros são livros de coautoria de histórias de mulheres reais, contando a sua trajetória do insucesso à vitória, em todas as áreas da vida, área de saúde, financeira, relacionamentos, tudo que você pode imaginar.
Então, é uma menina dos olhos para mim. Eu conto a minha história nesses livros, como eu superei o câncer, como eu superei o divórcio, o que me fez divorciar. Falo sobre polo feminino e masculino, sobre sistema de crenças, falo sobre a trajetória da mãe moderna. Então, assim, cada livro desse, um é sobre multitasking. Então, tudo que a gente está vivendo hoje, que é a mulher que tem que trabalhar demais, não só a mulher, o homem também, tá? Que tem que trabalhar demais, que tem que fazer mil coisas, que tem que estar sempre bem, que tem que estar sempre bonito, que tem que ser inteligente, que tem que ser capaz, que cansa, né? E a gente entender que a gente olha para um livro desse, que foi premiado na Bienal Internacional do Livro ano passado, tem mulheres dizendo assim: eu cansei, mas eu consegui. Olha por onde eu fui. Então, a gente contar essas histórias, dizer que é possível, que não é romantizado, que existem mulheres reais, que foram por caminhos reais e não esses que a gente imagina super difíceis e conseguiram, eu também consigo. Então, por isso a minha menina dos olhos é esse projeto. Eu hoje em dia trabalho como mentora de inteligência emocional, trabalho com equipes, com a performance de líderes, então atendo líderes, pessoa solo, tanto no coaching quanto nas palestras e treinamentos, né? Sou professora ainda de 5 idiomas, eu sou proprietária de uma escola de aulas particulares, dou aula até hoje, né? Então eu levo todas essas frentes como escritora, como palestrante, como professora, como modelo, que eu também sou modelo. Então, assim, eu tenho todas essas frentes, sou mãe, minha filha tá aqui, pra gente entender que assim, a gente é capaz sim, ninguém é obrigado a nada, ninguém é obrigado a ser super. É super quem se sente bem. Eu me sinto super bem sendo assim. Eu não fico, nossa, não acredito, vou escrever mais um livro. Eu penso, nossa, que delícia! Eu vou escrever mais um livro, não sei que horas eu vou fazer, mas vai dar certo. E dá certo. Porque a gente, por exemplo, trouxe à tona um projeto que estava no meu coração há muitos anos, se chama Potentemente, que é um projeto de encontro de mulheres em Santos. É um projeto exatamente para eu, como treinadora de inteligência emocional, trazer ferramentas, trazer discussões, trazer disruptivamente um movimento onde essas mulheres possam se encontrar, se conectar, se conhecer, tomar um café, estar juntas e viver ferramentas de inteligência emocional onde isso seja um momento leve, isso seja um momento de transformação, isso seja um momento de novos questionamentos, como a gente fez aqui hoje, de repente a gente olhar para a mesma coisa de uma nova forma, ou com novas palavras, ou com uma atitude. Porque, como eu sou uma mulher muito para frente, muito disruptiva, e que me permito muito, elas vão olhar e falar assim: caramba, não é possível, também posso. Né? E eu quero despertar isso. Então, assim, eu criei esse projeto já está em Santos. Vão haver encontros mensais dessas mulheres que já estão num grupo de WhatsApp. O projeto se chama Potentemente. E é um projeto que acabou de nascer e já está bombando. Uau. Já tem um monte de parceiro querendo investir. Mas qual é o meu ponto com ele? É puro propósito. Porque o espaço de conexão e de evolução ele precisa ser criado para depois haver, né? Primeiro a gente precisa colocar o pé e Deus coloca o chão. E é isso que eu acredito, é nisso que eu pauto a minha vida e tudo que eu faço, desde a hora que eu acordo até a hora que eu vou dormir, é pensando que, cara, eu não sei, eu tô vendo um abismo, mas eu vou colocar um pé e Deus vai colocar o chão. E assim foi com todos os meus projetos, meus livros que estão aqui e que, na verdade, são só parte tangível, né? De um legado de uma mentora que trabalha com emoções que são tão intangíveis, então a gente só pode ver uma pilha de livros. Obrigada, Maravilhosa. viu? Carol, gratidão. Mais do Obrigada. que gratidão por estar aqui, gratidão por ser Obrigada. e por servir, que eu falo que é permitir que o seu ser venha, né? Nosso servir É é isso. permitir que o seu ser venha Que para a lindo. Terra e que você continue permitindo que o seu ser venha para a Terra cada dia mais, Amém. seja em que formato for, seja em que formato fizer o seu coração vibrar, em que formato te trouxer entusiasmo, porque entusiasmo significa com Deus dentro. Uau, adoro etimologia. Então, uma das traduções é em Deus dentro ou com Deus dentro. Uau, Então, que você continue fazendo o que te entusiasma, o que te traz entusiasmo. que linda. Desejo de coração que você continue sendo e se entusiasmando
cada dia mais, inspirando as pessoas ao seu redor, mas mais do que inspirando as pessoas ao seu redor, é se inspirando, É, porque a sua inspiração é que inspira as pessoas ao seu isso. redor. O seu entusiasmo é que vai fazer essa energia divina chegar em cada uma das pessoas. Então, como eu falei, que o podcast diferente, Mulherão, Maravilhoso. tem a intenção aqui de te lembrar de quem você é. Eu sei que você faz esse exercício talvez diariamente, mas talvez muito mais com os outros do que consigo mesma. Sem E dúvida. a nossa intenção aqui é muito mais você se lembrar de quem você é. Adorei. E que as pessoas possam conhecer também um pouquinho mais, né, de profundo e Sim, diferente de quem é a Carol. Então, isso. gratidão por ser, gratidão Obrigada. por estar aqui, por aceitar o nosso convite. E seja bem-vinda sempre. Obrigada. E quero participar de todos esses grupos aí, viu? Vai participar, sem dúvida, tá convidadíssima. E eu quero saber de você qual a importância desse projeto Mulherão que você está conhecendo agora. O que que você tem para dizer? Que legal, obrigada pela pergunta. Eu acho que todos os projetos que buscam enaltecer e dar espaço são projetos muito bem-vindos, mas projetos voltados para as mulheres, especialmente para as mulheres, são projetos que chamam a minha atenção porque a mulher batalhou por espaços e nos quais há uma amnésia coletiva. A mulher, há menos de um século atrás, nem votar votava, nem sair de casa saía. E quando saía era muito mal vista. Que bom que eu estou vestindo saias, né? Que bom, porque eu quero, mas se eu quiser eu visto calças. Isso não poderia acontecer no século passado. Mulheres não vestiam calças, mulheres não votavam. Então, a gente esquece o que a gente não tinha. Quando eu vejo um projeto como o Mulherão, quando eu vejo um espaço aberto, como você bem disse, eu adorei, para ser, se exercer com autenticidade, sem se preocupar com o peso da autoridade, porque eu, como autoridade, te falo, é pesado, né? E aí a gente querer ser simplesmente quem a gente é e poder ser num espaço onde há divisão, há espaço de fala, há um microfone aberto para descobrir quem é aquela pessoa é muito bem-vindo. Meus parabéns por estar aqui guiando esse programa, fazer isso de uma maneira leve, de uma maneira gostosa. Eu acho que tudo que a gente faz com carinho, que a gente faz com quem a gente é, o que a gente é, passa para a pessoa e com certeza tem uma frase que eu sempre digo para todos os meus mentorados, os meus alunos, e eu vou dizer para você e para o mulherão. Quando a gente passa por um lugar, a gente deixa um pouco de si e leva um pouco do outro. E esse processo é inevitável. Quando a gente percebe esse processo, que a gente aproveite, porque ele vai acontecer de qualquer forma. Então, que a gente seja sempre a nossa melhor versão, que a gente possa estar em lugares como Mulherão e que a gente possa ter cada vez mais espaços assim, para que não só as mulheres sejam, que as crianças, que os adultos, que os homens, que todas as pessoas possam ficar à vontade de ser quem elas são, sem essas amarras sociais que tanto limitam a gente. Muito bem, gratidão. Gratidão, E obrigada. que você que está assistindo a gente possa se lembrar de ser cada vez mais quem você verdadeiramente é. Porque se você não for você, quem é que vai ser? E se você nasceu aqui na Terra, é porque a Terra precisa de você, meu amor. Então, se a Terra precisa de você, por favor, seja quem você veio para ser. Porque Boa. senão tá faltando gente na Terra, tá faltando. Você tá tentando aí ser a outra pessoa precisa ser ela mesma e você precisa ser você mesma. Então, por favor, faça um favor para todo o universo, para todas as mulheres aqui da Terra, que você seja você. E para isso que existe o Projeto Mulherão. E convido você para estar sempre aqui com a gente, assistir os outros episódios que estão aí. Convido você para estar mais aqui com a Sem gente dúvida. também. E quero agradecer de novo a você de bolsa, nossa apoiadora, o Cutelo 556, maravilhoso, que é uma delícia as coisas lá. E quero agradecer a Pump e ao Emerson, querido, que
criou este projeto. Maravilhoso. Um homem criou o Mulherão, Olha só. gente. Um homem criou um Mulherão, um homem super cavalheiro. Pois é. E o Zuf, que está aí atrás, fazendo toda a parte cenográfica e do audiovisual. Gratidão. A mocinha que veio nos prestigiar também. Júlia, né? Júlia. Júlia, maravilhosa. Gratidão a todos vocês que estão aqui até agora a criar esse espaço incrível. Quem quiser, venha conhecer aqui também, que é uma Lindo delícia, mesmo. né? Muito Lindo. lindo. Então, gratidão. É isso. Até a próxima. Que linda. Amei.